Hey Barbies! Salve evoluídos, mais um podcast nessa onda, nesse hype das Barbies aí que eu já não aguento mais. Por falar em Barbie, a gente tem uma convidada que nunca teve Barbie, por incrível que pareça. Por mais que ela tenha um perfilzão de Barbie assim, você não acha, Nelson? Né? Eu acho que sim. Mas, mudando de assunto, voltando para o nosso assunto, a gente vai falar hoje sobre medicina do trabalho, o médico do trabalho, o que ele faz, qual que é a importância desse profissional na empresa e, principalmente, qual que é a relação que tem desse profissional com a psicologia. A gente sabe que, hoje em dia, a gente vive uma onda muito grande relacionada à atenção à saúde mental e o trabalho, né, o nosso ambiente de trabalho, ele é importantíssimo, ele é um dos principais pilares para que a gente possa voltar a nossa atenção a isso. E pensando nisso, a gente vai conversar sobre como promover a saúde mental no trabalho e como cuidar também. Você que se identifica, fique esperto aí. Bom, deixa eu apresentar minha convidada aqui. Eu vou falar o nome dela por último porque é muito longo. Ela é de Itumbiara, Goiás, tem 27 anos, ela é formada em Medicina pela Uniub, Universidade de Uberaba, em 2019, pós-graduada em Medicina do Trabalho na Unifatec, em 2021. Ela trabalha já, tem uma experiência bastante concreta, né? Atuando como médica do trabalho, com medicina do trabalho. Ela gosta de praia, gosta de viajar, gosta de rodeio e vaquejada, gosta de cerveja. Sério que você gosta de cerveja? Sertanejo, pagode. É filha da Dona Cida e mãe do Torresminho e do Chico. Estou falando de Morgana. A própria. Bárbara Lopes Dantas, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Tô ótima, graças a Você Deus. tá com vergonha? Muita. Eu nunca imaginei a Morgana falar que tá com vergonha. Vermelha lá, ó. Não é maquiagem, Barbie? Como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, e você? Eu tô bem. Graças a Deus. Bom, esse bate-papo aqui, Morgan, como a gente conversou, né? A gente falou antes da gente começar o papo, é pra gente desmistificar e acessibilizar a psicologia pra quem não entende, pra não tornar aquele papo chato, maçante, né? De sempre. E ninguém melhor que você, uma pessoa descontraída, né? Que realmente é muito boa no que faz e gosta do que faz. Eu acho que esse é um dos segredos, né? Pra gente tornar a coisa mais leve. E assim como eu acho que esse bate-papo vai ser massa, cara. Não tenho dúvida disso. Ó, tem uns biscoitinhos ruins aqui, seco, tá? Coca e café. Minha coca E tá água. zero aqui, tá sussa. Ô, Morgan, posso te chamar de doutora Morgan? Fique à Não, vontade. Morgana, doutora Morgana. Não, descontrai aí, é melhor. É, Morgan, A gente né? é conhecido desde quando eu cheguei aqui no Pará, né? Há 3 anos atrás. É verdade. Tá tudo certo. Como que te chamavam? Era Morgues. Morgs. Chamam de Morgues ainda. Eu vou te chamar de Morgs, então. Ô, Morgs, pra gente começar o papo, o que é um médico do trabalho? Só pra galera entender. Porque a gente conhece do senso comum o que é médico, Sim. né? É que cuida do nosso corpo, das questões das doenças, medicação, enfim. O médico do trabalho é um profissional formado em medicina e ou pós-graduado ou com uma residência em medicina do trabalho, que é um dos segmentos da medicina, assim como tem especialização em oftalmologia, em cirurgia, em clínica médica, em pediatria, nós temos a especialização em medicina do trabalho. E o que envolve a medicina do trabalho? No geral, é aquele médico que está ali para poder ajudar o colaborador, evitando o desenvolvimento de doenças profissionais, doenças do trabalho, afastamentos por esse motivo. Então, assim, é um tabu, inclusive, que nós, dentro da medicina do trabalho, tentamos, com muita luta no decorrer do nosso trabalho, né? No decorrer dos anos aí, tentar desmistificar aquela visão que as pessoas que conhecem a medicina do trabalho
mas muito pouco, tem a visão de que o médico do trabalho é aquele médico que fica dentro do consultório simplesmente para emitir um ASO. A pessoa já liga logo a atestado. Exatamente, é atestado e ASO. O médico do trabalho, o pessoal ainda tem uma mentalidade que é única e exclusivamente para isso. E esse é um tabu que a gente tenta todos os dias tá quebrando ele, né? Bem-vindo ao clube. Assim como dentro da psicologia, né? Putz. É igual a terapia, é coisa de louco. É mais ou menos por aí. Cara, o senso comum lasca a gente, né, cara? Isso. Como sabota. E essa é uma luta nossa, né? E ainda mais agora com o advento do e-social, né? A medicina do trabalho se tornou muito mais complexa. Então, as coisas ficaram extremamente complexas, com variações aí de atuações do médico do trabalho dentro da área. Então, é isso que eu vou te perguntar, porque assim, se o cara tá se o médico do trabalho, ele tá numa empresa, por exemplo, cuidando da parte de medicina do trabalho, lógico, ele tem que ter uma visão generalista da coisa, né? Exatamente. E principalmente voltado para aquelas questões de consequências do trabalho. Exato. Não só consequências, mas, por exemplo, o cara pode ficar doente de outra coisa. O médico do trabalho entra nessa aí também, ou não? Exatamente. Então, assim, a medicina em si, o que é muito forte na medicina no geral, é prevenção. Então, dentro da medicina do trabalho não é diferente. O médico do trabalho ele está ali para prevenir não só doenças ocupacionais, doenças relacionadas ao trabalho, como também atuando aí na parte de prevenção de acidentes de trabalho, que massa, afastamentos. Velho. Então, tem toda essa complexidade. Eu perdi o foco. Você está falando da visão generalista. Isso, então, assim... TDAH, TDAH. Fortíssimo, fortíssimo. Traz uma medicação, traz Ritalina. Por favor. Então, ele Quem medica é você, cara. ele precisa realmente ter essa visão generalizada e, ao mesmo tempo, individualizada. Por quê? Ele é médico do trabalho dentro de uma empresa X. Mas ele está ali atuando com os colaboradores. Então, ele está ali prevenindo doenças de todos os colaboradores que compõem aquela empresa. Mas deixa eu falar uma coisa. Mas ele precisa ter aquela visão generalizada sobre como ter essa relação entre colaborador e empresa, né? Então, ele precisa ter esse jogo de cintura, literalmente. Não é o ser humano acima de tudo. Porque assim, eu vou te falar como que é o psicólogo na empresa, né? Eu já passei por situações como psicólogo organizacional que eu tinha que montar um plano motivacional para uma equipe que ganhava muito pouco. Que eu sabia que não era o melhor lugar para aquela equipe trabalhar, né? Não era o melhor para eles aquilo ali. Sim. E se eu, como psicólogo clínico, eu falaria, mano, vaza daqui, velho. Vai buscar o teu melhor, vai procurar outro emprego. Mas eu não podia. Né? A minha missão era motivar o cara, mesmo estando em condições insalubres, enfim. Você imagina que tem essa influência também na medicina do trabalho? Tem. Tipo assim, cara, como é que eu identifiquei? Exemplos é melhor. Eu estou suspeitando que é um diagnóstico X, esse cara é muito importante, estamos num momento difícil da empresa, e eu tenho que afastar esse cara, senão ele vai morrer, por exemplo. Eu vou afastar. Você vai afastar? Eu vou afastar. Tá. Simples Ouviram, assim, né? Simples assim. Eu vou afastar. Porque eu estou ali pela empresa, mas o meu papel, eu fiz um juramento de Hipócrates quando eu me formei. Legal. Então, lá em 2019, através desse juramento, eu estou ali pela pessoa. Mas a empresa sabe disso? Ela sabe. Ela sabe. E aí é onde, às vezes, tem muito entraves entre a empresa e o médico do trabalho. Por isso que ele tem que ter muito jogo de cintura. Muito jogo de cintura. Mas a empresa... Assim... a gente... né? Sinceridade aqui e tal. Não fale em nomes. Mas já aconteceu na tua trajetória, assim, de
isso ser tão conflitante que a empresa fala assim, então, não tem como você postergar isso aí? Como é que é? Já aconteceu. Eu bato pé. Morgana, eu bato pé. Isso é autonomia do médico. É minha autonomia, exatamente. É o direito do ato médico. E quem está geralmente perto de mim, já conseguiu atuar comigo, técnicas de enfermagem de trabalho, sabem como eu sou. É esse ponto. De vez em quando a gente tem que ceder, mas assim, ceder no limite, né? A gente cede até onde aquilo não vai trazer prejuízos para o meu paciente. A partir do momento que aquilo está trazendo algum prejuízo, alguma impunidade para o meu paciente, eu não vou fazer. Então tem uma margem aí de negociação. Margem, com certeza. Como na tudo psicologia, na vida. Na psicologia também. Tudo na vida. A gente busca o equilíbrio, né? Sim, sempre. Não dá para ser 8 ou 80, né? A gente tem que tentar ali tatear. E dentro de âmbito corporativo não é diferente. Tá, e é isso que eu ia te perguntar. Exatamente isso. Lógico que há diferenças, mas quais são as principais características, assim, do psicólogo, do médico no consultório, no médico na empresa e no médico ambulatório, por exemplo, público, por exemplo? O consultório que eu falo é particular. Sim. E o ambulatório é a questão do hospital e a empresa é a questão da tua realidade. Sim. As diferenças estão geralmente muito ligadas com a política de cada organização na qual você está inserido, né? Então, por exemplo, dentro do âmbito corporativo, eu estou inserida ali dentro de políticas naquele âmbito. Então, eu vou atuar seguindo algumas ideias, né? Algumas, digamos que regras, sugestões, digamos assim, algumas políticas, né? Então, isso, no geral, é o que varia de um âmbito para o outro. Agora, em relação... Vai ter que engolir mais sapo. Sempre, né? Sempre. Essa semana, inclusive, o que está rodando aí na internet pra gente, que é o que eu penso a cada 5 minutos, é aquela médica que foi agredida, né? Ah, sim. No SUS. Que absurdo, né, cara? Mas assim, a gente sabe que no SUS é muito pior, mas que também acontece em ambiente privado. E é uma realidade muito complicada. A atuação do médico do trabalho, hoje, ainda no Brasil, está muito voltada única e exclusivamente para o setor privado. Não existe o médico do trabalho no SUS. Assim, existe, né? Tem que existir. Mas é algo que não é... Como que eu vou explicar? Não é tão... sistematizado. Assim, não é tão comum, né? Você tá tendo contato ali com o médico do trabalho, né? Até porque o médico do trabalho é interesse da empresa também, exatamente, né? Tá ligado com questões empresariais. E né? Políticas públicas, inclusive, exatamente. Né? Legislação. Exatamente, acho que... normas regulamentadoras, legislação, um monte de portaria diferente que sai todos os dias, atualização de norma regulamentadora e por aí vai. Então, são tratativas diferentes. E aí entra aquela complexidade que a gente falou, né? Então, dentro da empresa, ele além daquele papel de às vezes estar ali fazendo consultas ocupacionais, ou seja, consultas ocupacionais que a gente tem aqueles 5 tipinhos: admissional, demissional, retorno ao trabalho, periódico e a mudança de risco ocupacional, que é aquela antiga mudança de função, né? Que com a atualização da norma regulamentadora número 7, deixou de ser mudança de função para risco ocupacional. Então, lá no consultório, digamos que é o que a mentalidade geral, né, a mentalidade comum ainda tem. Mas digamos que no consultório seja, em sua maioria, isso. Aí tem laudos periciais, tem atestados, tem avaliação de comorbidade, mas, no geral, mais, né, são as consultas de avaliação ocupacional. Massa. Você não é daquela médica que tem um scanner no olho, não, né? Onde o médico te analisa no olho. Te curo e assina o aso. Exatamente. Triste. Tendinite, tipo, olha pra mão, tendinite. É triste. Triste, né, cara? E esse é o maior
tabu que a gente tem dentro da medicina do trabalho. E olha que eu costumo falar nas reuniões, nos congressos, né, que eu vou de medicina do trabalho, e eu costumo brincar que eu sou um bebezinho da medicina do trabalho, porque eu realmente sou, né? Estou em eterno aprendizado diário. Em comparação com os meus colegas. Você chega num congresso de medicina do trabalho, meus colegas são todos mais velhos que eu. Tem 15, 20, 30, 40 anos de experiência na medicina do trabalho, né? E eu costumo brincar que eu sou um bebezinho, mas que a gente tá aqui, né, junto com esse pessoal que tem mais experiência, e agora tá chegando muita gente nova na medicina do trabalho, muita gente aí na minha faixa etária de idade, para poder também ajudar a fazer diferença, né? De não ser o te benzo, te curo, né? E eu falo por experiência própria, de mim mesma, que já passei por centenas não, exagerei. Passei por uma dezena de avaliações ocupacionais como paciente, em clínicas ocupacionais. Mas já fez centenas de... Ah, não. Que eu mesma já fiz centenas, quase milhares, eu acho. Num ano eu atendia, em um ano mais ou menos, eu atendia 600, 700 funcionários em um ano dentro do ambulatório. Louco, acho que a gente puxou essa ficha há um tempo atrás. Vou até perguntar isso depois. Mas eu já passei como paciente em avaliação ocupacional, que o médico só olhou na minha cara, perguntou quanto que era a minha pressão. Sua pressão costuma ser quanto, geralmente? Exatamente. 12 por 8, né? Eu te perguntei porque eu já passei por isso, cara. Aí eu posso mentir. Às vezes eu sou hipertensa, tenho uma pressão de 16 por 10 todos os dias, tomo meu remédio o dia sim, dia não, o dia que eu quero, o dia que eu sinto dor de cabeça, que é comum a gente ver dentro de consultório. Mas no minto que era 12 por 8 e vou assim no meu aso, tchau. Tchau, obrigado. Isso quando eles às vezes não fazem emissão de aso por telemedicina. Que já aconteceu. Já aconteceu de entrar... Você é o quê? Qual que é a sua função? Médica do trabalho. Tá tudo bem? Tudo bem. Então tá Dói bom. a mão? Tchau. Não. Então tá bom. Tchau. Que dinheiro mais bem... Tchau. Ganho, né, cara? Eu sentei, não deu tempo nem de esquentar a cadeira e fui. Simplesmente assim, por telemedicina. O que o Conselho Federal de Medicina proíbe. Telemedicina existe dentro da medicina do trabalho, mas para outros aspectos. Não com o intuito de emitir um aso. A gente faz acompanhamento, por exemplo, de colaboradores com comorbidades, uma avaliação de um funcionário por algum motivo, mas não com a finalidade de essa é uma consulta admissional, essa é uma consulta periódica, que a gente vai fazer por telemedicina. Eu lá no meu consultório com o meu computador, você lá na sua casa. Isso não pode. Tem coisa, né, velho, Já aconteceu. Eu acho que em toda profissão, né, Morgan? É triste, Porque assim, se a gente não se envolver, cara, se a gente não fizer bem feito, igual no começo do nosso bate-papo aqui que eu falei, você gosta do que faz, tipo, eu trabalhei contigo, eu sei que você se envolve, né? A gente busca resultados, a gente é envolvido com fazer bem feito, né? E eu fico muito, principalmente psicólogos, eu fico muito desanimado, assim, decepcionado, frustrado com pessoas que fazem de qualquer jeito, sabe? Com pessoas que, poxa, se o cara te procura, se o cara tá compartilhando alguma coisa com você, significa que aquilo ali é importante, Sim. né? É uma dor que Sim. ele tá compartilhando contigo. Tipo, você não pode menosprezar, subjugar aquilo ali. E eu tô te falando isso por quê? Porque eu já passei por médicos do trabalho que eles olhavam e, cara, sabe? Inclusive no processo de desligamento, de exame de desligamento, que interessa a empresa. Então, assim, cara, me examina direito, velho. Eu posso estar com a tendinite, né? Posso ter saído zoado dessa empresa, enfim. E você viver essa negligência do profissional, sabe? Que fez um juramento, que estudou, que tá lá. Pô, você tá dependente dele ali, velho. E o cara te trata dessa forma. Eu acho, e aí a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, que é um abuso. Eu acho que é um abuso, velho. Sabe? Sim. Psicológico, não deixa de moral. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Não deixa. A gente sai bem traumatizado. Eu saí bem traumatizado, viu, Nelson? Eu saí. Enfim.
Tudo bem. Não corta não. Deixa essa reflexão para as pessoas refletirem. Quem teve a mesma experiência que eu sabe que Hashtag reflitam. Hashtag tamo junto. Deixa eu te perguntar também. Você queria concluir? É porque eu interrompo, aí a gente perde foco. Não, era isso. E assim, realmente é onde entra, inclusive, a diferença de estar ali no consultório realmente fazendo valer, né? O porquê que você está ali, qual o motivo, qual o intuito, né? Então, o médico do trabalho, ele tem que ter esse link também com a empresa. Então, de repente, há casos e casos, né? Por exemplo, o médico do trabalho da empresa X faz exames ocupacionais fora ali da empresa, né? Em uma clínica, por exemplo. Mas ele tem que ter esse diálogo, essa comunicação. Então, a gente tem uma relação aí estritada com o setor de recursos humanos, legal. com uma equipe multiprofissional. Então, de repente, a depender do tamanho da empresa, da composição dessa empresa, às vezes tem um psicólogo, às vezes tem um psiquiatra, por exemplo, em caso de âmbito hospitalar. Um médico do trabalho de um hospital, geralmente ele tem toda essa equipe multiprofissional ali contigo. Então, ele tem que ter esse link, essa proximidade, tem que estar todo mundo falando a mesma língua, né? Para poder dar uma boa assistência, né? Eu acho até que, porque chega um momento que extrapola a nossa atuação, né? Exato. E a gente tem que fazer essa articulação, o encaminhamento. Não adianta eu, como médica do trabalho, falar: ei, vem cá, você vai fazer terapia comigo, uma vez por semana. Comigo, não. Ia ser legal uma terapia contigo. Essa bola é tua, Wilson. Essa bola não é minha. Terapia do humor. Ia ser com a Morgs. Será, meu Deus? Deixa eu te perguntar também. Eu tenho um monte de coisa pra te perguntar aqui, Morgs. Nós estamos muito prolixos. A gente não vai fechar essa pauta, não, hein? É verdade. A gente tem 1h30, né, Nelson? Assim... lógico, eu te perguntei sobre ambulatorial, né, no hospital, sobre consultório particular e empresa. Qual que é melhor de trabalhar? Qual que dá para encaminhar mais? Qual que você fica mais autônomo, assim, mais livre para trabalhar? Depende do que você está querendo dizer com a palavra liberdade. Porque depende muito, isso vai depender muito da gestão que está acima de mim. É verdade. Então, assim, a depender da... Bom, atuar em empresa é sensacional. E, assim, hoje eu, Morgana, que saí da faculdade de medicina lá em 2019, sem saber praticamente nada de medicina do trabalho, e fui tendo contato depois e me apaixonei e iniciei minha pós, hoje eu, Morgana, não me imagino fazendo outra coisa, atuando em outra área. Talvez uma dermatologia, que sempre foi um sonho... enrustido meu lá atrás, desde que larguei a faculdade. Mas, assim, sou extremamente feliz na medicina do trabalho. E atuar em âmbito corporativo é muito gratificante quando a gente consegue prestar um bom trabalho. Quando a gente consegue realmente ter esse contato com o colaborador. Através de programas, através de ações. Então, você tem a liberdade para você realmente atuar, fazer a medicina de verdade, né? Mas isso depende muito da gestão também, que está acima de mim, né? Então, de repente, às vezes, eu estou em um âmbito empresarial de uma empresa X que eu não consigo. Então, a depender, seria melhor eu estar atendendo numa clínica ocupacional. Entendi. Apenas como, por exemplo, como médico examinador, que é quem faz os exames ocupacionais, né? Aqueles 5 que a gente conversou. Então, de repente, ali eu tenho mais liberdade, digamos assim. Então, depende muito do que está querendo dizer com essa palavra liberdade. Entendi. E aí eu acho que a gente fica muito preso, tipo, trazendo essa perspectiva que você falou agora, com o nível de importância que a empresa dá para a medicina do trabalho e para os colaboradores. Para os colaboradores, exatamente. Né? A gente vê muito isso, né? A gente que trabalha com atenção, desenvolvimento de pessoas, enfim, bem-estar das pessoas nas empresas. Mais um mito que a gente, na atuação da medicina do trabalho, tenta desmistificar. O médico do trabalho não é aquela pessoa que carimba e assina documento. Ele só assina e carimba o PCMSO. O PCMSO não é um documento, o PCMSO é um programa. Programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, ele não é simplesmente assinei, carimbei, fica na gaveta e olho ali quando tenho que fazer algum exame ocupacional
que é que eu tenho que fazer. Ele envolve muito mais que isso. Ele envolve vários programas dentro do mesmo programa. Ele envolve controle de exames. Ele envolve o bem-estar do colaborador. O programa existe para que tenha o bem-estar do colaborador. Não é simplesmente para cumprir tabela. E é o que a gente tenta desmistificar, porque o pessoal as empresas ainda tem essa mentalidade, né? E é aquela mentalidade de que o colaborador é um custo. Exato. O colaborador é um custo, entendeu? Chegamos num ponto X. Porque eu vejo que esse teu trabalho, e do psicólogo também, né? E daqui a pouco a gente vai falar. Já falei daqui a pouco 3 vezes, mas daqui a pouco a gente vai falar. Eu espero que dê tempo. Não, dá tempo, dá tempo. Quantos minutos já aí? São 6h42. Começamos agora. Eu acho que o resultado desse trabalho, principalmente a questão mais diagnóstica, ela oferece para a empresa elementos para criarem ações, para elaborarem ações de melhorias, né, contínuas ali. Exatamente. Em relação inclusive a produtividade, a lucro, né? É a importância do médico do trabalho ativo e de uma equipe multiprofissional dentro do ambiente corporativo. Pois também. Se o cara não tá bem, ele não vai produzir. Exatamente. Se o cara não tá bem, ele não vai colaborar com o propósito da empresa quando contratou ele. E a partir do momento que a gestão corporativa consegue enxergar isso, e esse, infelizmente, é um trabalho nosso, nós como médicos do trabalho, nós como equipe de saúde no geral, a gente tem que ficar batendo na mesma tecla, sabe? Mostrando que esses programas vêm para somar, né? Que há um investimento em cima disso, mas que quando comparado com os prejuízos que a falta desse programa traz, ele passa a ser realmente um investimento e não um gasto, né? Então, esse tabu também, dentre vários tabus que a medicina do trabalho luta diariamente, né? Para poder estar quebrando. Então, tipo, o médico do trabalho, ele ganha um sentido de gestor de pessoas aí também, né? Exatamente. Então, é isso que a gente falou lá atrás. Então, agora, nesse advento novo do e-social, principalmente. Então, ele pegou ainda mais poder, né? Hoje, o médico do trabalho tem ainda mais poder, se tornou bem mais complexo, porque ele atua também dentro de gestão empresarial, gestão corporativa, cada vez mais, entendeu? Por isso que tem que ter esse link ali junto com o pessoal da RH. Não é o médico do trabalho falando uma coisa e o departamento de recursos humanos falando outra. Eles têm todo mundo que falar a mesma língua, senão a gente não vai chegar em resultados. Eu vou te perguntar uma coisa polêmica. Ixi. Já se prepara aí. Eu vou comer o biscoito. Deixa eu engolir, porque senão não dá pra fazer o corte depois. Eu vou sair mastigando, né? E na edição. Mas tá confortável você aqui? Super. Tá tranquilo? Podemos estender até às 8. Temperatura tá boa pra você? Tô me sentindo fazendo uma terapia. Eu acho que esse modelo de conversa aqui deveria ser necessário nas empresas. Empresas, isso aqui é um modelo massa, viu? Se quiser contratar a gente também, a gente... Tamo aí. Modelo talk show, as empresas, hein, noção? Sobre ouvir o colaborador, né? Por que a psicologia, por que a saúde mental é tão negligenciada? E aí eu vou te perguntar, comparado à medicina do trabalho. Eu sei que a medicina do trabalho, ela entra nessa questão também da saúde mental. Mas se a gente for pegar em termos de prioridade, importância, até no número de programas, né, a própria legislação, a medicina do trabalho ela está muito mais em voga do que a psicologia, a saúde mental. Por que isso, Morgas? É aquele mito popular que é trazido para dentro de ambiente corporativo. É simplesmente o mesmo motivo. Psicologia e psiquiatria ainda são coisas de louco, né? Ainda tem essa visão. Então, droga isso, né, então, cara? se você conversa com pessoas assim
de um pouco menos de escolaridade, ou às vezes até alguém que tem altíssimo nível de escolaridade, mas tem um preconceito gigante em relação à psicologia e psiquiatria, por exemplo, né? Que cuidam aí mais voltados para a parte de saúde mental. Então, quem vai no psiquiatra é louco, se toma remédio prescrito pelo psiquiatra é louco, se faz terapia é mais louco ainda. Exato. É muito mais aceitável você estar doente fisicamente do que psicologicamente. Exatamente. Né? Tipo, eu tô doente. Tanto é que não tem cerimônia nenhuma de você pedir um atestado e ficar afastado, né? Mas a questão da saúde mental, os caras escondem. Há um senso comum de que a empresa vai te julgar um cara desqualificado, né? Exato. Tipo, incompetente, exatamente, que não aguentou o tranco, né? Que não é resiliente. Todo aquele, sabe aquele papinho de LinkedIn? Aquele papo mundo das maravilhas. Que é lindo na rede social, mas a gente sabe que na realidade é outra coisa. Exatamente. Sei. Inclusive, eu topei esses dias um ex-líder meu que era péssimo. Ele era péssimo. Pra não dizer uma líder, tá? Ela ou ele era péssimo. Ele tava lá arrotando políticas de bem-estar em saúde mental e etc e tal, né? O cara parecia o perfeitão, o líder perfeito. E a gente sabe, eu que fui liderado dele, eu realmente não concordo com aquilo que ele escreveu. Então, assim, o que a gente pode fazer, Morgana? Porque eu imagino o seguinte: se você, né, como médica do trabalho, identifica ali que há uma questão de comprometimento da saúde mental dos funcionários, e isso pode vir em forma até física mesmo, né? A questão dos transtornos ansiosos, eles são muito somatizados no corpo. Muito. Como que você lida com isso, por exemplo? Como que você promove uma parada mais voltada à saúde mental? Depende, assim, se eu entendi bem a sua pergunta, se eu já estou ali diante de um colaborador que já está com alguma alteração de saúde mental, é isso que você está me falando? Isso. Tá. E é muito comum. É muito né? comum. Por mais que as pessoas estranhem, isso é mais comum do que parece. Porque a nossa configuração atual, né? Internet, toda essa velocidade da nossa vida tornou muito mais frequente doenças que não eram tão frequentes assim, que são ansiedade e depressão, né? Então, ansiedade e depressão hoje são muito comuns. Então, sempre pelo menos uma ansiedade de um grau leve, quase sempre, pelo menos um paciente por dia ali no consultório você vai encontrar. Então, depende, né? Depende dos níveis. Sempre vai ser dado uma atenção, né? Mas eu preciso ter a humildade, como médica, de olhar e falar, opa, essa aqui é um caso mais grave. Ela oferece risco não só para ela, mas também para as pessoas que estão ali atuando junto com ela. E a gente precisa encaminhar para um psicólogo, para um psiquiatra, afastamento previdenciário, porque eu não posso deixar essa pessoa ali atuando até a gente conseguir estabilizar esse quadro dela. Então, o desenrolar da coisa relacionada à saúde mental, ela é diferente. Ela é diferente. Sim, é diferente, porque assim, a gente afasta com mais regularidade, né? Os maiores índices de afastamentos previdenciários depois de doenças osteomusculares, lombalgia, tendinites, aspectos envolvendo a saúde mental. Que coisa, cara, eu não sabia disso. Então, assim, anda junto aí com... Desconfiava. Com os afastamentos osteomusculares. Então, a depender da função que a pessoa exerce, eu consigo deixar ela, depende do grau também, consigo deixar ela na função. Mas, por exemplo, se eu tenho um quadro de ansiedade, depressão moderado a grave, é um risco tremendo, em uso de medicação ou não, é um risco tremendo, eu deixar esse colaborador atuando numa função que ele está exposto
a riscos como trabalho em altura e espaço confinado ou operação de veículos, de equipamentos. Equipamentos pesados, principalmente, mas veículos no geral, né? Equipamentos no geral. Eu acho que tudo, né, cara? É um risco tremendo. Diferente, por exemplo, não que eu vá negligenciar, obviamente, cada caso é um caso, mas diferente, às vezes, de um caso de uma pessoa que é um assistente administrativo em um escritório, em uma empresa de pequeno, médio porte, que está com um quadro de ansiedade e depressão moderado, em uso de medicação ou não também. Uhum. Então, assim, cada caso é um caso. E é aquilo que a gente conversou. Tem a parte generalizada, mas tem a parte de eu olhar para o paciente de maneira individualizada. Então, a ansiedade moderada que o Wilson tem aqui comigo, avaliando ele, é diferente da ansiedade moderada do Joãozinho. Entendeu? Porque são pessoas diferentes, são comportamentos diferentes, contextos são sinais diferentes. E sintomas diferentes e são contextos diferentes. Então, cada caso é um caso, né? Então não há um padrão assim para a gente um utilizar como, por exemplo, um afastamento, uma indicação de um tratamento, encaminhamento multiprofissional. Encaminhamento multiprofissional. A depender, a gente afasta 15 dias e inicia todo o tratamento. Depois de 15 dias, de repente, já dá para retornar aquela pessoa. Então, ela não precisa ser encaminhada para a Previdência. A depender do caso, vai precisar de 30, às vezes vai precisar de 60, às vezes vai precisar de 90 dias. E aí já tem que ir para afastamento previdenciário. Então, depende. Então, você precisa ter esse olhar individualizado e altruísta, né? E aí é nessas horas que a gente coloca ali na balança o peso do funcionário também e o peso da empresa, né? Eu tô ali, primeiramente, pelo funcionário, porque eu sou médica, né? Mas eu também preciso ver o impacto disso para dentro da empresa, para eu atuar da melhor maneira possível, né? Então, se for preciso afastar por 30 dias, mandar para a Previdência, eu vou afastar, né? Se não, vai ser 15 dias e depois eu vou reavaliar. Aí, se eu ver que já vai precisar de mais, aí a gente já afasta. Então, cada caso é um caso, né? Então, a gente precisa ter esse olho realmente individualizado. Mas, depois de tudo que a gente falou aqui, ainda assim, percebo muito isso. Os casos em saúde mental, eles são muito negligenciados. Muito. Primeiro porque há uma crença do medo do trabalhador, que a empresa vai rotulá-lo de incompetente, de fraco, né? E também porque não é uma coisa tão evidente, né? Ainda é muito difícil o próprio cara se perceber doente relacionado à questão psicológica, né? Talvez uma ansiedade, é só uma ansiedade, é porque eu estou com muito trabalho, é porque está acontecendo algumas coisas em casa, é porque eu estou sendo pressionado, enfim. E isso passa despercebido até uma hora que o cara pifa, né? Até a hora que o cara entra numa condição de estresse tão grande que o médico do trabalho precisa falar, não, cara, você está doente, já está somatizando no teu físico e você precisa ser afastado, né? Ou precisa de um tratamento. Eu acredito que realmente, né? E aí fica a dica para as pessoas que estão assistindo a gente, que a gente tenha essa consciência de que adoecer não é só adoecer o corpo, né? É adoecer a mente, psicologicamente. E outra, se você adoecer a mente psicologicamente, se você não cuidar da tua saúde mental, automaticamente você vai ficar doente, fisicamente também, né? Sim. Então, se a gente não tratar, né? Se a gente não tiver um cuidado, se a gente se auto-negligenciar, a gente vai criar um cenário catastrófico, né, cara, para o nosso conceito de felicidade, aquilo que a gente quer. A gente entra no conceito do que é saúde, né? Se você for pesquisar o que é saúde. O que é saúde? O que é saúde? Não está no meu roteiro aqui, mas eu já te perguntei, engatilhando aí. O que é saúde? Isso eu lembro do primeiro ano de faculdade lá, quando você está começando medicina e nem é medicina de verdade, né? Que a gente brinca assim, quando a gente está começando, você quer ver coisas voltadas para a saúde, né? Corpo e sangue e peça anatômica. E aí começa tudo aquilo que todo curso tem, né? Toda aquela história filosófica, de entender teoria. E na época, a gente não costuma dar muito valor nisso, né? É comum. E aí eu tinha uma professora que ensinava que saúde é um estado de bem-estar.
biopsicossocial histórico-cultural. E aí a gente decorou isso, porque era a resposta de prova, cara, né? Biopsicossocial histórico-cultural. E aí demora, né? Até que você chega numa maturidade de entender que realmente é isso. E é isso. Então, se vai bem biologicamente, mas não vai bem psicologicamente, não vai bem. Você não está saudável. Então, você precisa estar bem em todos esses ramos, né? Em todos esses aspectos, biologicamente, historicamente, psicologicamente, para poder falar que você está saudável. Existencialmente. Então, é muito difícil ser realmente saudável, né? Se a gente for pegar esse conceito de saúde, realmente. É difícil. Mas, assim, que bom que a gente tem, né, a assistência, o médico do trabalho, o psicólogo. E eu acho que essa questão da saúde existencial, ela vai muito além da questão mais psicológica, mais física da coisa, que é a questão do cuidar de si, né, cara? O autocuidado. Tipo, cara, eu existo, a minha prioridade sou eu e eu tenho que ter consciência dessas paradas aí. Eu tenho que promover meu bem-estar. E aí eu vou procurar um médico, enfim. Eu acho que tudo isso que a gente falou até agora, Morgs, é muito resumido nisso. Lógico que a gente fala pelos outros que a gente atende. Sim. Mas os outros que a gente atende tem que promover essa consciência de autocuidado. E é exatamente isso. Uma das minhas áreas aí de atuação que eu gosto muito é... Psicologia. De estar atuando ativamente, né? Na presença e a minha presença nos diálogos diários de segurança. Massa, né? Eu acho top, ó, cara. Então, assim, é gratificante porque é um momento que você consegue ter uma quantidade de funcionários juntos e explicar, né? Sobre algum tema, sobre vários temas. E aí, a gente entra nesse tete-a-tete que não importa o tema que eu vou estar falando dentro desse diálogo. Seja o tema que for, eu sempre vou bater, e quem já participou de DDS comigo sabe que eu não estou mentindo. Não interessa o tema que a gente vai estar trabalhando. A gente sempre vai entrar em atividade física. Por quê? Porque é aquilo que a pessoa pode fazer por ela. Uhum. E que eu percebo que, assim, às vezes os funcionários, o paciente no geral, né, passam no consultório querendo, às vezes, culpar a empresa de alguma coisa, não sei o que, a empresa não faz isso, a empresa não faz aquilo. Tá, vamos ver se realmente é isso, o que a gente pode melhorar em questão da responsabilidade corporativa, mas também vamos pesar o que você está fazendo por você. Aí você vai ver a pessoa não pratica uma caminhada tem 10 anos, não faz uma caminhada, não faz nada. Só trabalha, vai para casa, come, dorme. Trabalha, vai para casa, come, dorme. E não faz uma atividade física. E fuma. E fuma. E aí tá obeso. Será? Mas, vixe. E aí, assim, não sei o que, a culpa da empresa. Mas e você tá fazendo sua parte? E a gente sabe que, por isso que em todos os temas que a gente estiver tratando sobre saúde, sempre vamos cair no mesmo assunto sobre a importância da atividade física. Autocuidado, né? Autocuidado. Você sabe que isso dentro da psicologia chama-se conceito estoico, né? É um conceito estoico, uma promoção estoica sobre a questão do comportamento, de que eu sou responsável daquilo que está ao meu alcance, né? O que está ao meu alcance para promover o bem-estar, por exemplo, se eu estiver sofrendo na empresa? Cara, fazer uma atividade física, promover boas relações, cuidar do meu comportamento em relação às pessoas, né? A terapia ajuda muito nisso. Terapia ajuda bastante nisso. Enfim, tem muitas possibilidades que o autocuidado, ele... Apesar de ser um autocuidado, você tem muitas responsabilidades, né, relacionadas ao outro. E é isso que eu quero comentar contigo. Você acha que as relações no trabalho, né, elas adoecem? Com certeza. Com certeza. As relações no trabalho, elas podem ser positivas ou negativas. Do mesmo jeito que elas podem te adoecer, elas podem te elevar, né?
Então, a gente entra em caso de assédio moral. Isso, é isso que eu queria falar sobre ambiente tóxico, né? E aí a gente até pode puxar uma questão relacionada à ansiedade, depressão, enfim, que a gente sabe que aumentou muito, né, esses casos relacionados à questão de assédio e ambiente tóxico de trabalho, e relações tóxicas também. É muito comum essas questões? Muito, e muito negligenciado, assim como a saúde mental, né? Então, é comum abuso moral, abuso de poder, e isso, a depender da pessoa, a depender de como está sendo a relação daquela pessoa com isso que ela está sofrendo, como ela reage, né, frente a isso, e a que nível chegamos desse abuso, né? Isso vai adoecer. Isso vai adoecer. Então, assim, não é incomum, não. É mais comum do que a gente imagina. Só que é muito difícil, às vezes, a gente conseguir perceber por quê. O médico do trabalho, ele não está lá dentro do setor, né? Todos os dias, observando o comportamento do funcionário. Então, a gente precisa dessa proximidade do médico do trabalho para que tenha toda uma promoção em saúde, sugestões, aconselhamentos, para que os colegas fiquem atentos aos sinais de comportamento do outro. Então, mas você acha que o setor de recursos humanos, os setores de recursos humanos das empresas, elas estão atentas a isso? Não. Depende. Vamos ser menos generalistas, né? Assim, há casos e casos. Porque eu acho que cai dentro daquela questão da política. Cai dentro da política da empresa, cai dentro de quem é a gestão. Exatamente. Então, depende muito de quem é a gestão. Se a minha gestão é participativa, se a minha gestão é aberta, ou se a minha gestão é carrasca, se a minha própria gestão é quem pratica o abuso. Você aponta isso em eventuais relatórios de diagnósticos? Com certeza. Relacionados a isso? E aí a gente tem que achar ali qual que é a via acessória de como conseguir abordar. Porque é complicado, por exemplo, quando é o caso de uma gestão, por exemplo. Então, se às vezes o médico do trabalho chegar diretamente na gestão falando, opa, aqui está acontecendo isso, o que vai acontecer? Então, a gente precisa saber, por isso que precisa ter uma boa relação no geral, né? Eu acho que acredito que esse tema, cara, é uma discussão moderna, né? É uma discussão até tendência para ser promovida hoje em dia. Mas com certeza. Mas é muito lindo no papel, né? Da gente tratar sobre isso no Janeiro Branco, saúde mental, no LinkedIn, abuso moral, não sei o quê. Lindo, palmas. Mas aí você vai ver na prática. Então, essa questão da atuação do psicólogo, da equipe multiprofissional, do médico do trabalho, do físio, enfim, dentro do ambiente corporativo. Quais as suas limitações, quais as interferências, quais as influências comprometedoras do trabalho? Porque, cara, assim, vamos colocar aqui em pratos limpos, né? Quando a gente viveu um ambiente corporativo pesado, né? Complexo, e que as políticas e as relações, elas são muito permeáveis ali permeadas, né, ali no nosso trabalho. Realmente a gente tem algumas limitações, né, e como superá-las, né? E eu acredito que entra muito essa questão da gestão, da estratégia. Cara, como é que eu vou mostrar para o gestor que ele é o problema? Como que eu vou mostrar para a empresa que é provedora do meu trabalho que falta uma política de liderança aqui? Porque eu acredito que o líder ele seja um papel fundamental para disseminar uma cultura saudável, né, na equipe. Então, assim, acredito que essa discussão, velho, tá faltando, sabe? Eu acho que
eu acho assim, a gente tem que parar de falar bonito no LinkedIn, na Redin, e falar a verdade, sabe? E ter que colocar algumas verdades assim para fora, porque tá inconcebível os resultados que nós psicólogos estamos provando. É cada vez mais gente ansiosa, cada vez mais gente desenvolvendo transtorno depressivo. O nível, né, os números sobre suicídio, eles pularam. E outra, se você adoece no trabalho, você pode adoecer na sua casa. Exato. Se você é um líder de família. Além da questão da somatização, né? Que geralmente anda junto com outras tantas doenças, né? Outras tantas doenças metabólicas, por exemplo, também. É isso que eu queria te perguntar. Como é que a gente está de tempo aí, Nelson? 23 minutos. Tá. Acerca da psicossomatização, o que você vê muito, assim, frequentemente nos casos que você cuida lá na empresa? Porque acredito eu que ansiedade gera muitas questões relacionadas à psicossomatização. Com certeza. Cada vez mais, várias doenças têm sido descritas relacionadas com saúde mental. Então, a gente sabe que tem parcelas importantes da atuação do paciente, né? Então, por exemplo, vamos falar de doenças específicas. Hoje, quais são as doenças mais comuns na população, em geral? Diabetes e hipertensão. É o basal, né? São duas doenças metabólicas, são duas comorbidades que têm a parte de histórico familiar, que tem um certo peso importante, tem os hábitos de vida da pessoa, que tem um peso muito importante, mais ainda do que o histórico familiar, mas tem também a questão de saúde mental. Então, vários casos de diabetes, há tipos de diabetes, inclusive, que são desenvolvidos por alterações, por picos de estresse, né? Então, o famoso cortisol agindo. Exatamente. Né? Então, a gente tem aí essa relação, não só com diabetes, hipertensão, mas dislipidemia, que é o colesterol alto, casos de Alzheimer, aí entra doenças psíquicas propriamente ditas, né? Transtorno depressivo, a ansiedade, tem sido descrito doença de Alzheimer nos últimos tempos também. Então, psicossomatização em doenças de pele, você vê muito? Vê. E assim como a saúde mental, a saúde dermatológica às vezes é muito negligenciada. Sério? Então às vezes o paciente chama de perebinha, né? Tô com uma perebinha aqui, passa uma... Aí às vezes ele mesmo negligencia, né? Dermatologistas, queremos vocês aqui. Às vezes o próprio paciente negligencia porque ele tinha uma pomadinha que um médico receitou por alguma coisa lá atrás que não tinha nada a ver com aquela situação. Aí ele pega aquela pomadinha que às vezes está até vencida, porque já está guardada já tem muito tempo, passa na perebinha e fica. E aí, de repente, se o médico do trabalho, por exemplo, não examina esse paciente, se não olha no olho, se não olha no braço, se não olha na mão, ele não vê uma lesão que, de repente, era uma lesão precursora de um câncer de pele, por exemplo. Então, o exame bem acurado, ele é bem importante nesse aspecto. E ele é mais importante que qualquer tipo de exame complementar. Porque geralmente eu pego o paciente já psicossomatizado, né? Ele vem em termos de remediar, né, no processo de cura dele. Exatamente. O que poderia ser evitado antes. Prevenção. E é onde entra a importância da medicina do trabalho. E é onde entra o que a medicina, no geral, tem mudado nos últimos anos, né? Que antigamente, há muitos anos atrás, tinha aquela ideia de que a medicina é a arte de curar, né? Não, é de tratar a doença. Não, a medicina é a arte que, além de curar, é a arte de prevenir. Então, eu, Morgana, sou apaixonada pela parte de promoção da saúde. Não que eu promova muito a minha, às vezes dou uma negligenciada. Mas é a parte que eu acho mais bonita da medicina.
É lindo tratar um infarto agudo do miocárdio e revascularizar, e a pessoa que era para ter morrido tá ali levando uma vida 100%. Meu Deus, né? É lindo, eu acho lindo também. Mas eu acho mais lindo ainda conseguir promover saúde, né? Conseguir tratar um paciente que às vezes está começando um quadro de diabetes, que é o que a gente chama de pré-diabetes, que às vezes ainda tem chance da gente conseguir reverter todo esse quadro e essa pessoa não vir a desenvolver a doença posteriormente. Então, conseguir atuar ali promovendo, prevenindo, promovendo saúde, para mim é a parte mais linda da medicina. E é onde eu me sinto realizada podendo fazer a medicina do trabalho bem feita, entendeu? Então, aí entra a importância dos programas. Desculpa, a importância da gestão... Desculpa por quê? Uma aguinha. Água, pausa. Cadê o café? Não tem. Não, volta. Café não, que eu já tô muito elétrica, já tomei uma coca. Cafeína. Pois não dorme à noite. A importância de gerir programas, né? Também dentro de ambiente corporativo. Então, a importância de ter programas em saúde mental, de programas de prevenção de doenças metabólicas, acompanhamento de pacientes dentro da empresa que já tenham comorbidades. Então, poder fazer um acompanhamento mais próximo de pacientes hipertensos e diabéticos. Então, de repente, eu não vou ver esse funcionário só no periódico dele. Às vezes eu consigo acompanhar esse funcionário a cada 6 meses, porque ele precisa de uma atenção melhor. Eu preciso ver se as medicações que ele está usando estão sendo competentes ou não, se eu preciso fazer ajuste, né? A prevenção, né, cara, ela é estrategicamente a mais óbvia, mas é a mais negligenciada. E é a mais barata. Então, por exemplo, com atividade física, que você não precisa gastar dinheiro, você pode sair caminhando na rua, né? A gente tem mania de pagar academia e não ir, né, pessoal? Deixa em off. Mas, por exemplo, eu não preciso pagar academia. Eu posso simplesmente calçar meu tênisinho e sair caminhando na rua, daqui a pouco eu tô correndo, né? Isso, atividade física necessariamente não é academia. Não, é aquilo que eu sinto prazer, né? Hoje a Organização Mundial da Saúde fala que para você não ser considerado sedentário, você precisa praticar 150 minutos de atividade física regularmente por semana. Isso dá o quê? 30 minutos de segunda a sexta, deixando o final de semana livre? 30 minutos de segunda a sexta, uma caminhadinha, uma bicicleta, um beach tennis que tá na moda, que a galera tá jogando pra caramba e é super legal, né? Um vôlei. Bicicleta, futebol. Então, assim, nós, seres humanos, e eu me incluo nisso, a gente gosta muito de dar desculpa. A gente arruma desculpa pra tudo. Exato, e aí eu vou puxar um pouco pra psicologia também, que saúde mental não é só terapia. Saúde mental é o autocuidado, como a gente já tratou aqui, atividade física também, tem toda a questão da liberação de endorfina, né? Aquela questão vários hormônios hormonal, importantes. Exatamente. É a questão de cuidar das relações, é a questão de você reservar um tempo para você meditar, um tempo para você pensar na sua vida, um tempo de silêncio, né? Um tempo para você realmente executar as coisas que têm a ver com você, né? Você sair da correria do dia a dia. Saúde mental, as pessoas acham que é só psicólogo e psiquiatra. E não. Saúde mental, muito, como você falou, dá muito pra gente realmente promover, se autopromover em relação a isso. Assim, Morgan, eu entendo, né? E aí a gente já tá indo pro nosso... A gente já tá terminando, né? Nossa, tinha um monte de coisa pra perguntar aqui, cara. Cadê tua pauta? Tá aqui, ó. Pega tua colinha. Tá aqui, ó, um monte de coisa sobre a administração de psicotrópicos, né? De ansiolíticos. Dica de promoção. Dica de promoção você vai colocar aqui no final, beleza? Tá, beleza. Existem tratamentos de saúde mental sem medicação? Quais os impactos do tratamento ao trabalhador e à empresa? Isso a gente já tratou aqui, mas eu quero saber o seguinte. Você vê aqueles casos agudos, severos, quando você se depara com eles, você vê uma possibilidade de não utilizar medicação, de não indicar?
a medicação? É difícil, né? Quadros graves, severos, é um pouco complicado, né? De a gente não estar entrando com medicação. Então, respondendo uma das suas perguntas, eu consigo fazer um tratamento de uma alteração psíquica sem psicotrópico? Sem... O que são psicotrópicos, né? Começa por aí. São drogas que atuam no sistema nervoso central, propriamente dito, né? Então, causando aí uma alteração de humor, alguma alteração de comportamento no geral. Consigo, então, tratar alguma alteração psíquica sem uso de psicotrópico? Consigo. Vai depender do grau, vai depender do comportamento daquele paciente, quais são os sinais que ele apresenta, quais são os sintomas, como ele se comporta sozinho, como ele se comporta em ambiente social. Então, depende. Então, sim, é possível, né? Mas é um pouco complicado eu falar para um caso grave, severo, ficar sem medicação. E aí isso entra a importância do médico no geral, porque ele é a pessoa capaz de identificar os riscos e os benefícios daquele indivíduo com aquela doença, com o uso daquela medicação, né? Então aí a gente entra em uma das suas pautas também, que eu acho que era sobre a desmistificação do uso de psicotrópicos. Exatamente. Né? Então, principal mito. Que os psicotrópicos, no geral, a população conhece como tarja preta. Não são só tarja pretas, mas o pessoal taxa como se fosse, né? Tarja preta. Então, eu não posso... eu não quero tomar o tarja preta porque eu vou ficar dependente. Psicotrópicos, muito dificilmente, são medicações que são usadas para o resto da vida, a depender de alguns tipos de doenças específicas. Por exemplo, uma esquizofrenia, que às vezes vai ter que, né, usar aí para toda a vida. Mas, por exemplo, um quadro de transtorno depressivo ou uma ansiedade, eu vou iniciar ali com psicotrópico e isso tem um período determinado para dar uma equilibrada. Esse tratamento. Inclusive, para a intervenção do psicólogo, precisa se restabelecer um equilíbrio para esse acompanhamento. Por isso que, geralmente, a gente faz o quê? Um acompanhamento multiprofissional. O médico tem que estar em conversa com quem? Com o psicólogo. Exatamente. Porque eu preciso desse feedback do psicólogo para ele me falar, olha, ela já melhorou muito, antes tinha tais sinais, agora já não tem mais, tais comportamentos já não tem mais. De repente, a gente vê sobre reduzir a medicação. E aí, a gente vai reduzindo, vai fazendo o famoso desmame, até tirar aquela medicação, que é a hora que aquele paciente vai estar bem, né? Então, esse é o primeiro mito, tá? Então, psicotrópico não causa dependência, né? Uma das frases mais famosas dentro da medicina é que a diferença entre veneno e remédio tá na dose, né? E isso é real. Boa, né? Então, assim, uma simples dipirona é onde entra aquela parte que a gente fala sobre automedicação, né? Então, uma simples dipirona, um paracetamol que a gente toma para uma dor de cabeça, a depender do que eu fizer e do quanto eu tomar, isso vai me causar prejuízos, né? Então, se eu me entupir de dipirona num dia, tomar uns 20 comprimidos, uns 15, 10 comprimidos acima, pode ser que eu já comece a ter algum probleminha ali, assim como o paracetamol. Então, não é diferente com os psicotrópicos, né? Mas aí com um limiar menor, né? Então, tá aí realmente a importância da gente poder fazer essa atuação multiprofissional nossa. Top. Bom, a gente já está indo para o final aqui, Morgan. Você não comeu biscoito, né? Não comi. Deixa eu ver. Não? Experimenta aí para ver qual é que é. Você gosta? É meio sem graça, né? Molho rosé, né? Faltou um molhinho. Faltou um molhinho em produção. Mas... E aí, de novo, vamos ter que tomar aqui, senão a gente vai ter problema na edição. Fala farinha. Eu já engoli. Farinha. Não sai nada. Mas fica a dica pra gente fazer o teste dessa farinha aqui, viu? No microfone um dia. Em algum podcast aí. Ô, Morgs. Engoliu? Engoli já. Você vai falar? Vai comer? Enquanto você fala, eu mastigo. Tá, porque depois que eu falar, você vai falar. Então porque é uma pergunta. Fala pausadamente. Tá. Eu vou pensar aqui. O que... Mentira, eu não vou pensar, porque eu já tenho na ponta da língua a minha pergunta pra você.
Mas relacionado, e aí eu vou trazer aqui para mim, essa questão do uso de psicotrópicos, né, no tratamento multiprofissional para ansiedade e depressão, por exemplo, que é muito comum no ambiente de trabalho. Voltando nessa questão, o psicólogo ele tem que ter o mínimo de informações, né, relacionadas ao contexto desse profissional, porque geralmente ele chega com esses conceitos do senso comum, esses preconceitos, né, e aí a gente vai ter muita dificuldade. Então, essa relação do psicólogo com o médico do trabalho, ela é fundamental, né? E a gente fazia muito isso, né? Essa troca de informações entre os pacientes para que a gente possa saber qual que é a realidade orgânica dele, física, e principalmente a opinião do profissional em relação a isso, e qual que é a opinião e o parecer psicológico dele para a medicina do trabalho. Acho essa comunicação, cara, assim, imprescindível, importantíssima, sabe? Eu acho que, acredito que a comunicação entre os profissionais que tratam dentro do contexto do trabalho, ela é fundamental. Sim. Porque, como você falou, né? O que é saúde? É o contexto biopsicossocial, histórico-cultural. Exatamente. E se não tiver, cara, uma equipe para fazer essa leitura, infelizmente, a gente vai ter só uma opinião do médico do trabalho, ou do psicólogo, ou do físio, enfim. Né? Ela fica ali voando. Exatamente. Bom. Obrigado, viu, Marcos? Eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer poder mostrar o que realmente... Um pouquinho, né? O que realmente é a medicina do trabalho e o que nós, médicos do trabalho, médicos no geral, tentamos fazer aí de diferente, né? De ser o diferencial dentro da nossa área de atuação. É uma luta diária, mas é muito gratificante. O que você poderia falar para as pessoas, por exemplo, que tem essa possibilidade da atenção do médico do trabalho? Quais as dicas que você pode promover assim? Pode ser até para empresas também e para os trabalhadores, para que seja valorizada essa atenção ao profissional, né? Empresas. Vamos começar pelas empresas. Ótimo. Empresas, valorizem o médico do trabalho de vocês. Ele não é aquele, assim como os outros colaboradores, ele tem a sua importância, não é simplesmente por assinar e carimbar qualquer documento, qualquer laudo. Mas ele está ali para poder fazer um diferencial dentro da empresa. Uma atuação estratégica. Dê abertura, né? Converse com o médico do trabalho, veja o que é que pode ser melhorado e acate sugestões, né? Porque às vezes o médico do trabalho fala, entra num ouvido, sai no outro e ficou por isso mesmo. A partir do momento que a empresa consegue ter a visão da redução de custos, que né? Daquilo que a gente falou lá atrás, que é investimento, né? Então, quando a empresa consegue perceber que é investimento a programas de saúde no geral, a gente consegue diminuir absenteísmo, presenteísmo, só melhora o ambiente da empresa, né? Só tem a ganhar. Só tem a ganhar. Então, realmente é um investimento, né? Não é um gasto, é um investimento. É uma atuação estratégica. Extremamente. Né? Então, para as empresas é isso, tá? Então, observem isso. Vejam os índices de vocês, né? Os indicadores. Como é que está essa questão de absenteísmo, né? Número de afastamentos, os atestados. Quais são os principais motivos dos afastamentos? Aonde o médico do trabalho pode atuar? Poxa, se eu estou tendo um monte de afastamento com queixas osteomusculares, opa, tem algo errado aqui. Será que a empresa tem alguma relação com isso? Em relação, por exemplo, à ergonomia? Ou será que não tem nada a ver? A gente precisa investigar. Então, observem os sinais. Saúde mental, eu estou tendo afastamentos demasiados por esgotamento. Agora está muito em xeque a questão de burnout, né? Uhum. Achei até que a gente ia falar mais, mas a gente falou tanta coisa, né? A gente foi tão prolixo, a gente nem falou muito sobre o burnout. Mas a gente falou muita coisa interessante. Falou muita coisa interessante, Então, assim,
burnout meio que tá na moda. E não é simplesmente, burnout é esgotamento. Não, a gente tem uma tríade para burnout. Não é simplesmente, chegou, tá com estafa, com fadiga, é burnout. Não, não é assim, né? A gente precisa virar esse colaborador da vez para poder ver se é só isso. Se não é simplesmente uma estafa mental ou se realmente temos um burnout ali, né? Massa. Então, empresas, observem e tragam um médico do trabalho para dentro, né? Aquele médico do trabalho que quer ser participativo, que quer estar ali atuando dentro da empresa, dê espaço. Acatem sugestões, veja o que possa ser melhorado, né? É tão gratificante quando o paciente fala, poxa, doutora, obrigada por se preocupar, viu? Obrigada por saber como é que está a minha glicemia, por ajustar as minhas medicações. Parece que você está fazendo um favor. E não é um favor, é uma obrigação, né? De estar ali cuidando da saúde do colaborador, porque é quem traz lucro para dentro da empresa. Se o colaborador não está bem... Acho que o próprio agradecimento dele é sintomático, né? De uma questão que ele não está tendo na própria empresa. Exatamente. E assim, qual é a sugestão para quem está nos assistindo, né? Para as pessoas no geral, para não empresa, né? Para os colaboradores, para os pacientes. Para as pessoas físicas. Para as pessoas físicas, não para o CNPJ. Façam a parte de vocês, né? É muito fácil aquilo que a gente estava conversando. O ser humano, ele tem o costume de jogar a culpa no outro, né? De dar desculpa às vezes. Eu não vou por causa disso. Hoje não deu para ir na academia porque não sei o quê, que não. Faça isso pra caramba. Muito. Mas a gente dá muita desculpa, cara. Faz muito corpo mole. Comportamento de fuga, esquiva Exatamente. É tão melhor eu ficar na minha zona de conforto. Exatamente. Quietinha lá na minha cama, no meu celular, assistindo minha série, entendeu? Então, assim, faça a sua parte, né? Tenta dar aquele boom, porque você vai ver o quanto vai ser benéfico, né? Atividade física, e nisso a gente está falando de atividade física no geral, né? E vamos aproveitar esse podcast para quebrar esse tabu. Se você tá com alguma estafa mental, tá precisando de ajuda, não tá conseguindo ter realização profissional, tô querendo pedir demissão do meu emprego. Não vê evolução. Por algum motivo, sei lá qual, por abuso moral, abuso de poder, né? Seja lá qual for o motivo. Se você não está dando conta de achar a solução sozinho, procure ajuda. Seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, seja de qualquer outro médico, de qualquer outro segmento, né? De qualquer outro profissional. Procure a ajuda de um profissional da saúde, né? Porque às vezes a gente realmente não dá conta, né? A depender da situação. Até por puro desconhecimento mesmo, né? Exato. Então, assim, vamos quebrar esse tabu aqui agora de que psicólogo e psiquiatra, ou seja, tudo envolvendo saúde mental é coisa de louco ou coisa de fraco, né? Não é. É porque você foi forte demais durante muito tempo. E aí agora você não tá dando conta sozinho mais. Então vamos ter um pouquinho mais de humildade e procurar ajuda, né? A partir do momento que a gente consegue melhorar isso, e tentar ter hábitos de vida mais saudáveis, né? Então, a alimentação tá muito voltada para isso e é muito real, né? Quando a gente tenta colocar ali alimentos mais saudáveis, mais coloridos no nosso dia a dia, você consegue assim, sentir mais energia, mais disposição. Alia isso com uma atividade física, fica sensacional. Mas a picanha do final de semana. Poxa, uma picanha no final de semana, cara. Não tem problema. O problema é o meu prato oleoso todos os dias, né? Coisas do tipo. Então, vamos tentar manter o equilíbrio. Eu acho que a palavra-chefe é o equilíbrio, né? Massa. Porque a gente sempre dá uma escapulidinha, ou seja, na comida, ou em alguma outra situação, né? E é isso que eu tenho para dizer e que, assim, a gente consiga achar a realização profissional. Porque se você está em um ambiente tóxico, seja familiar, seja um ambiente corporativo, qualquer relação social que seja, se aquele ambiente é tóxico e isso está te afetando, né? Não está conseguindo te trazer relação... não está conseguindo te trazer uma realização profissional, repense. Repense se você pode mudar a sua atitude, como você se comporta isso, ou se às vezes o melhor é sair daquele local, procurar uma outra opção, né? Então a gente precisa trabalhar vertentes. E aí é onde entra a importância da psicologia, que às vezes eu não consigo pensar nisso sozinha. E eu preciso de ajuda, né? Então... E desistir às vezes é uma opção, sim. Desistir às vezes é uma opção. Não para tudo na vida, né? Mas às vezes a gente desiste de uma coisa para... Captei a mensagem. Não é?
Foi um prazer, viu? Obrigado, doutora Morgana. Por nada. Gente, para vocês, né, que acompanharam o podcast até aqui, podem deixar perguntas, podem mandar questões. Eu tenho certeza que vocês gostaram desse conteúdo e a gente vai trazer mais conteúdos para vocês em breve relacionados à psicologia e saúde mental. Evoluir Podcast sempre desmistificando e facilitando a psicologia para você. Até mais. Um abraço e um beijo. Boa!